Tudo bem? Mais uma vez aqui com você no meu canal, Roberta Nasa. Eu gosto sempre de falar no início dos meus vídeos que eu falo sobre restauração pessoal, sobre superação. Eu passei por uma situação bem dramática, bem constrangedora depois de uma separação. E a partir daí Deus me inspirou, o Espírito Santo de Deus ele me inspirou para fazer alguns vídeos em relação a isso. Por quê? Porque eu tive emocionalmente adoecida nessa época, tive depressão, ansiedade, síndrome do pânico, todas essas doenças psicossomáticas, né, que a gente tem quando a gente está no fundo do poço e às vezes a gente não consegue sair. Deus é que me tirou desse lugar e eu também fiz a minha parte. E eu compartilho com você algumas coisas que eu tenho certeza que vão fazer bem para você escutar, vão te trazer clareza, vão te ajudar a entender um pouquinho quando a gente está nesse lugar, nesse fundo de poço. E às vezes a gente fica vendo muitas situações, a gente quer comparar com a nossa situação, não é igual. Não é igual. Às vezes nós queremos copiar receitas como se fosse uma receita de bolo, também não tem como dar certo, porque Deus ele trabalha de forma individual na minha vida e na sua vida também. Mas enfim, eu faço muita comparação do que eu passei com as histórias da Bíblia, porque em primeiro lugar, como eu sempre falo, foi Deus que me tirou desse lugar, porque se não fosse Ele, eu não estaria aqui falando para vocês. A honra e o mérito e a glória toda dele, mas eu também tive que fazer a minha parte, porque a minha parte Deus não fez. E eu gostaria de trazer para você, como eu sempre trago, uma mensagem da Bíblia que me chamou muita atenção, uma história que fala sobre a vida de Esther. Esther, ela antes de ser coroada rainha, ela foi instruída pelo tio dela, o Mordecai. Estando lá, prestes a ser coroada, ela também foi instruída pelo eunuco, por um homem, né, que foi separado pelo rei, para poder instruir não só a Esther, mas as outras mulheres também que estavam lá para serem rainhas, né? No caso, o rei iria escolher uma rainha. Elas eram pretendentes a rainhas. E Esther, logicamente, ela foi escolhida porque, né, tinha um propósito de Deus na vida dela, mas também ela seguiu passo a passo do tio e seguiu passo a passo do eunuco. Mas teve um momento da vida de Esther que ela teve que tomar uma decisão e ninguém estava perto dela, ela estava praticamente sozinha. Eu vou ler essa passagem para você e você depois raciocina comigo o que eu quero falar sobre a minha história. Essa passagem, estou com a minha Bíblia aqui, ela está no livro de Esther, capítulo 4, e eu vou ler para vocês do 13 ao 15, do 13 ao 16, que tem um pedacinho aqui ainda. Fala o seguinte, olha o 13, quando Esther já sabe da notícia que o povo será destruído, porque o Amã ele quer acabar com o povo, né? O povo de Israel. Então fala o seguinte, olha: não pense que por morar no palácio só você, entre todos os judeus, escapará da morte. Se você ficar calada numa situação como essa, do céu virá socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos, porém você morrerá e a família do seu pai desaparecerá. Mas, quem sabe, talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação dessa. E o 15, né, fala o seguinte, ó: Esther enviou a Mordecai a seguinte resposta, e o 16 para a gente finalizar essa leitura: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, e todos vocês jejuem e orem por mim. E aqui conta que Esther e todo o povo que estava lá jejuou e orou durante 3 dias. Aqui conta que eles não comeram e não beberam nada. O que eu quero enfatizar para você é que quando a gente entra no deserto, a gente tem o hábito de ficar contando as coisas para as pessoas, porque a gente quer ouvir o conselho das pessoas, porque a gente não sabe o que fazer, a gente não tem direção, a gente fica totalmente perdida, né? Nós ficamos totalmente perdidos em relação ao que vamos fazer, porque é uma situação nova, uma situação triste, uma situação constrangedora, que a gente chove humilhações e vergonhas, então a gente fica totalmente perdida. Não, isso não aconteceu só comigo, acontece com a maioria das pessoas. E às vezes muitas pessoas nos dão conselhos, muitas pessoas querem falar: olha, se eu fosse você eu faria isso, se eu fosse você eu faria aquilo.
e a gente começa a escutar muitos conselhos. E a gente fica tão habituada a ouvir conselhos que quando acontece uma situação, de a gente ver alguma situação que está, né, se passando, a gente ouvir, alguém vir e contar alguma coisa pra gente, que a gente quer logo ligar para alguém, a gente logo quer desabafar, olha, aconteceu isso comigo também, gente. Não pense você que hoje eu tô feliz, eu tô alegre, tô maravilhosa, linda, né? Eu me acho linda, maravilhosa. Mas até a gente chegar nesse nível de cura, né, de cura das emoções, de cura de tudo que precisa ser curado, é claro que isso é um processo também, mas todo mundo passa pela maioria dessas coisas. Nós ficamos totalmente indefesas e vulneráveis em relação às coisas que vão acontecendo. A gente acaba falando demais, acaba pedindo opinião e palpite demais na nossa vida. E quando acontece uma situação específica, igual aconteceu comigo, que eu não tinha ninguém para falar na hora, e quando eu entrei em contato com uma certa pessoa, né, que era a pessoa que eu me aconselhava, na verdade eu tinha duas, né? Então, quando uma dessas duas estavam ocupadas, eu ficava desesperada. Meu Deus, o que eu vou fazer? Então, logo no início, eu fazia essas coisas também, mas eu também sempre pedi conselhos ao Senhor, sempre orei no banheiro, na minha sala, em todos os lugares. Só que infelizmente, a gente tem essa mania, né, de a gente querer uma resposta física, estar perto de uma pessoa que a gente sente segurança, a gente acaba colocando a nossa dependência emocional nessa pessoa. Porque quando estava na outra pessoa, né, a pessoa que foi embora, que a gente também não percebia, que a gente só vai perceber isso depois que a pessoa vai embora, essa dependência emocional, porque meu relacionamento não estava bem, meu relacionamento estava todo desgastado, a gente estava já afastado nas nossas relações íntimas, a gente só fazia mesmo pela necessidade do corpo, né? Então, quando a gente só percebe que tem uma dependência emocional quando a pessoa sai, né? Mas aí depois o que a gente faz? A gente transfere a nossa dependência para outra pessoa. Eu transferi para várias pessoas, né? E isso é muito nocivo, isso vai acabando e vai corroendo a gente, porque a gente vai só transferindo a nossa responsabilidade, a gente vai transferindo a nossa dependência em Deus, em outra pessoa. E quando acontece da gente querer falar com uma pessoa, de querer pedir um conselho e essa pessoa não está, a gente entra em pânico, entra em desespero e literalmente a gente tem aquele ataque de pânico, né? Ataque de ansiedade, para quem já passou por isso. Quando eu tive ansiedade, eu sentia daqui da minha garganta até aqui no meu coração uma palpitação e parecia que isso ia sair, né? Que aquela veia, que eu não sei nem que veia que é essa, ela parece que vai sair do nosso corpo, né? De tanto que ela fica pulando, fica pulsando. Então, lendo esse livro de Esther, essa passagem, eu me lembrei que teve um momento que Esther ficou sozinha, que Esther não tinha ninguém para poder perguntar e era ela e Deus. Apesar de que o livro de Esther ele não cita o nome de Deus em nenhum momento, mas é lógico, né, que Deus estava dentro daquela história, dentro daquele papel ali o tempo todo, né, isso não quer dizer que ele estava ausente. Mas foi isso que aconteceu comigo. Eu fiquei em alguns momentos desesperada, mas por eu insistir, por mais que eu estivesse enfraquecida, por mais que eu estivesse às vezes incrédula do que Deus poderia fazer na minha vida, porque eu cheguei no desespero tão grande, porque no início, não sei se isso aconteceu com você, no início a gente quer de qualquer maneira que a outra pessoa volte, que a outra pessoa venha do jeito que está, a gente não quer saber, não pensa, que precisa de um tempo, precisa de uma cura, tanto de você quanto da pessoa também, e às vezes a gente fica esperando uma cura da outra pessoa, a gente fica esperando uma cura dela, né? E esquece de curar, de nos curarmos, né? Então, quando a gente começa a entender que primeiro nós temos que fazer por nós, e o resto, Deus é que sabe se vai fazer ou não. Então a gente custa um pouquinho para entender isso, né? Depois eu comecei a entender, depois desse primeiro momento de querer que voltasse de qualquer maneira, de qualquer jeito, que essa dependência emocional, a gente já começa a olhar para a gente e falar, Senhor, me cura, porque eu não consigo perdoar, eu não consigo viver com essa angústia, com essa mágoa, então tá difícil, tá insuportável. Aí sim você começa a entender que você precisa se tratar, que você precisa olhar para você e se tratar primeiro. Aí depois vem a terceira fase, né, que depois você já nem se importa mais o que vai acontecer do lado de lá, né? Mas até você passar por esses processos é complicado porque são etapas e a gente às vezes quer acelerar. Mas o foco desse vídeo,
que eu vim trazer para você hoje é esse, que você, quando estiver nesse seu momento que Esther também teve, de solidão, né, de não saber o que fazer, de não ter ninguém para te aconselhar, do início ao fim, o bom é você estar na presença de Deus, porque mesmo que você sinta-se sozinho ou sozinha, você nunca vai estar. Se você colocar de fato a sua dependência total em Deus, a sua fé nele, mesmo que você ache que a sua fé não é o suficiente, porque a palavra de Deus fala que a nossa fé tem que ser pelo menos o tamanho de um grãozinho de mostarda. Não sei se você já viu um grãozinho de mostarda. É tão pequenininho que se ele cair no chão você não acha. Então, não é relacionado a você, né? É o que Deus pensa de você, é o que Deus sabe que você é. Então, às vezes nós nos achamos fracas, nos achamos impotentes, vulneráveis e às vezes nós não temos em quem nos apoiarmos, né? Então, o meu recado para você hoje vai ser um recado bem rapidinho. É para você colocar toda a sua dependência no Senhor, independente do que você esteja passando, independente do que você esteja vivendo agora. Talvez a sua dor foi infinitamente maior do que a minha, talvez ela está sendo infinitamente maior do que a minha. Talvez você está passando por tantas coisas e você pode estar me perguntando, como eu me perguntei também várias vezes, para Deus e para as pessoas que eu assistia. Você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe qual é a dor que tem dentro do meu coração. Você não sabe que eu não queria existir mais, que eu não queria mais fazer parte desse mundo, uma série de coisas. Olha que eu sei, não tão intimamente, né? Porque talvez eu não venha te conhecer pessoalmente para você me contar essa história. Se você quiser contar um pouquinho, pode colocar aí embaixo da descrição do vídeo. Mas eu sei como é que é. É muito difícil, é muito doloroso. A gente acha no momento que isso nunca vai passar, que a gente nunca vai ser feliz novamente, que a gente não vai conseguir olhar o sol, o céu, que a gente não vai conseguir dar um sorriso, uma gargalhada. Mas olha, tenha certeza absoluta, eu tô aqui para dizer para você, de peito aberto, de coração aberto, que vale a pena você colocar tudo no altar do Senhor, suas frustrações, suas dores, tudo que você quiser colocar diante dele. Ele vai te ajudar, ele vai te estender a mão, mas só que não é no seu tempo, é no tempo dele. Porque eu tenho certeza que você precisa amadurecer algumas coisas dentro de você, assim como Deus amadureceu dentro de mim. Eu queria uma resposta imediata de Deus e não vinha. Eu fiquei um bom tempinho, que eu digo assim, vamos dizer, um pouco mais de um ano, nesse sofrimento, nessa luta, nessa dor, nessa angústia, querendo perdoar e não conseguia, querendo pensar de outra forma e não conseguia. Foi uma tortura. Até que eu entendi o que Deus queria fazer comigo. E a partir disso ele foi me curando, foi me restaurando, e hoje eu tenho a coragem de expor a minha vida para você, eu tenho a coragem de dizer para você no meu canal que vale a pena. E talvez você também precise dessa resposta de Deus para a sua vida, de acreditar que vale a pena você insistir, porque Deus vai curar suas dores, vai tirar tudo aquilo que te sufoca, que te impede de seguir em frente, porque você precisa dar o seu testemunho, você precisa viver aquilo que Deus já planejou para você. Amém? Até o nosso próximo vídeo. Eu espero que essa mensagem tenha ficado gravada no seu coração. Aqui eu sempre gosto de falar também que eu sou a favor do casamento, eu sou a favor da restauração, eu sou a favor da família, eu sou a favor de tudo que Deus fez e que Deus criou. Mas antes de você querer restaurar alguma coisa sem ser a si próprio, restaura aquilo que Deus já colocou dentro de você. Porque às vezes você fica tão ligado ou tão ligada, se importando tanto com aquele que partiu, com aquele que virou as costas, com aquele que decidiu ir embora, que você esquece que você ficou, seus filhos ficaram, sua família ficou, né? O restante da sua família, ou às vezes você pode até não ter ninguém. Mas você é a pessoa que Deus quer curar, você é a pessoa que Deus quer restaurar. Amém? Que você possa entender isso definitivamente na sua vida e possa saber que começa a partir de você. Você que precisa estar bem, você que precisa estar curada, restaurada, para você dar frutos para Deus. Fique na paz de Jesus, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.